Outro evangelho é maldição. O céu não negocia a verdade. Irmãos, o capítulo 1 de Gálatas não é um convite suave. É um golpe direto contra todo o sistema religioso que ousa adulterar o evangelho. Aqui não há espaço para neutralidade. Aqui, ou você está com o evangelho verdadeiro, ou está debaixo de maldição. O apóstolo Paulo de Tarso escreve com urgência. Não há elogios iniciais, não há suavidade pastoral, há indignação santa. Por quê? Porque o evangelho estava sendo corrompido. E quando o evangelho é corrompido, almas estão sendo condenadas. Gálatas 1:5. A origem do verdadeiro evangelho. Paulo começa afirmando: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Aqui está o primeiro golpe contra o orgulho humano. O evangelho não nasce da religião, o evangelho não nasce de tradição, o evangelho não nasce de revelações modernas. Ele vem de Deus. Qualquer sistema que depende de homens escolhidos, revelações internas, mensagens espirituais privadas, já está condenado na raiz. Paulo aponta para a obra de Cristo, que se entregou por nossos pecados. O evangelho verdadeiro não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez. Se alguém diz, eu vou para o céu porque meu coração é bom, essa pessoa rejeitou esse texto, porque aqui está claro, Cristo morreu porque você não é bom. Gálatas 1:6-9. O anátema contra o outro evangelho. Aqui o tom muda completamente. Estou admirado que tão depressa estejais passando para outro evangelho. Não é um erro pequeno, não é apenas uma diferença doutrinária, é deserção. E então vem a sentença mais pesada do Novo Testamento. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, seja anátema. Anátema, maldito, condenado eternamente. Leia isso com temor. Se alguém prega a salvação por obras, ele é maldito. Se alguém mistura graça com esforço humano, ele é maldito. Se alguém diz que precisa de experiências extras para ser salvo, é maldito. Não importa se parece santo, não importa se chora, não importa se tem poder espiritual. Se o evangelho for adulterado, essa pessoa está sob condenação divina. Você está seguindo o evangelho da Escritura ou o evangelho do sistema religioso? Porque não existe meio termo. Gálatas 1:10. Quem você quer agradar? Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Aqui Paulo destrói o evangelicalismo moderno, sentimental. O verdadeiro pregador não adapta a mensagem para agradar pessoas. Ele confronta porque ama a verdade. Se alguém suaviza o evangelho para não perder membros, ele já perdeu Cristo. Gálatas 1:11-12. O evangelho não vem de homens. O evangelho não o recebi de homem algum. Isso é um ataque direto contra todo o sistema que diz: Deus revelou algo novo. Há uma nova direção espiritual. Precisamos de uma palavra atual. Mentira. O evangelho já foi revelado. Completo, suficiente, final. Qualquer nova revelação não é progresso espiritual, é apostasia. Gálatas 1:13-17. A conversão real destrói o orgulho religioso. Paulo relembra que ele era perseguidor da igreja. Como está escrito, perseguia a igreja, extremamente zeloso das tradições. Religioso, dedicado, convicto e perdido, até que Deus o chamou soberanamente. Aqui está a doutrina reformada pura. A salvação não começa com o homem buscando a Deus. Começa com Deus interrompendo o pecador. Paulo não estava procurando Cristo,
Cristo o encontrou. Se sua conversão foi apenas emocional, sem ruptura com o erro, com o sistema religioso falso, sem submissão à verdade, você não experimentou o que Paulo experimentou. Gálatas 1, 18, 24. A advertência da verdadeira conversão. Depois da conversão, algo muda. Aquele que antes nos perseguia agora anuncia fé. Conversão verdadeira produz transformação visível, não perfeita, mas real. Quem continua defendendo o erro, quem continua preso a sistemas falsos, quem continua rejeitando a verdade bíblica, não pode alegar ter sido regenerado. Não existe evangelho neutro. Vamos ser claros como o texto exige. Evangelho misturado, evangelho falso. Evangelho baseado em obras, condenação. Evangelho de experiências místicas, engano demoníaco. Evangelho que depende de homens, idolatria religiosa. Só existe um evangelho. Cristo morreu por pecadores incapazes. Cristo pagou tudo. Cristo salva completamente. E isso é recebido pela fé, não por mérito. Mas você vai perguntar, mas eu sinto Deus no meu sistema religioso. Sentimento não salva, verdade salva. Engano também produz emoção. Mas minha igreja é sincera. Sinceridade não cancela erro. Uma mentira sincera continua sendo mentira. Mas sempre foi assim. Tradição não tem autoridade sobre a Escritura. Se você está confiando na sua bondade, na sua igreja, nas suas obras, nas suas experiências, você está seguindo outro evangelho. E o veredito bíblico já foi declarado. Anátema, maldito. Mas há esperança. Cristo ainda salva pecadores que abandonam o falso evangelho e se rendem à verdade. Ou você abandona o evangelho falso, ou o evangelho falso te levará à condenação eterna. E Deus não negociará isso no dia do juízo. Amém. O evangelho que não se negocia. Justificação somente pela fé ou condenação certa. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo em um contexto de guerra espiritual real. Igrejas que haviam recebido o verdadeiro evangelho estavam sendo invadidas por falsos mestres. Os chamados judaizantes que afirmavam Cristo salva, mas você precisa completar com a lei. Isso não era um detalhe teológico, era outro evangelho. E aqui está o ponto. Do evangelho adulterado, almas são condenadas. Gálatas 2 não é um capítulo suave. É confronto direto, correção pública, é uma linha divisória entre salvação verdadeira e religião mortal. O evangelho não depende de homens. Gálatas 2, 1, 6. Paulo sobe a Jerusalém não para receber a autoridade dos homens, mas para confirmar que o evangelho que ele pregava era o mesmo dos apóstolos. Ele leva Tito, um gentio, e faz questão de não circuncidá-lo. Por quê? Porque circuncidar Tito seria ceder à mentira de que a salvação precisa de complemento humano. Verso 4 a 5. Falsos irmãos infiltrados. Aqui está uma verdade dura. Nem todo mundo dentro da igreja é convertido. Há infiltrados, pessoas que parecem crentes, falam como crentes, mas são inimigos da graça. Paulo diz que eles queriam reduzir os crentes à escravidão. Escravidão de quê? De regras, rituais, aparência, tradição humana. Se alguém te diz que você precisa fazer algo para completar a obra de Cristo, essa pessoa não está te levando para mais perto de Deus, está te afastando. Religião que adiciona obras à salvação não é mais santa, é maldita. O verdadeiro evangelho é um só, Gálatas 2, 7 a 10. Os apóstolos reconhecem que Paulo recebeu o evangelho para os gentios, assim como Pedro para os judeus. Não existem dois evangelhos. Não existe evangelho para um grupo e evangelho diferente para outro. Existe um só. Pecadores são justificados somente pela graça
mediante a fé por causa de Cristo, sem méritos, sem rituais, sem sistema religioso. Se o evangelho que você ouve depende de roupa, aparência, regras humanas, experiências místicas, revelações extras, então não é o evangelho apostólico. Quando até líderes erram, devem ser confrontados. Gálatas 2, 11 a 14. Paulo confronta publicamente o apóstolo Pedro. Pedro sabia a verdade, ele cria na graça, mas começou a agir com hipocrisia, se afastando dos gentios por medo de homens. E Paulo não diz, vamos tratar isso com calma. Ele confronta na frente de todos. Por quê? Porque o erro público exige correção pública. Verso 14. Não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Aqui está o padrão. Não é tradição, não é costume, não é autoridade humana, é o Evangelho. Líder não é intocável, pastor não é infalível, sistema religioso não é autoridade final. Se contradiz o Evangelho, deve ser exposto. Religiões inteiras hoje sobrevivem porque ninguém tem coragem de fazer o que Paulo fez. O coração do Evangelho, justificação pela fé, Gálatas 2, 15, 16. Este é o centro do capítulo, e aqui não há meio termo. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Paulo repete isso 3 vezes como um martelo quebrando o orgulho humano. Não é pelas obras, não é pela lei, não é pelo esforço, é somente pela fé em Cristo. Justificação é um ato legal de Deus, onde Ele declara o pecador justo, não por causa do que o pecador fez, mas por causa da justiça de Cristo imputado a Ele. Isso destrói meritocracia espiritual, sistemas religiosos baseados em desempenho, orgulho humano. Se você acha que meu coração é bom, eu faço bem, eu sigo regras, você está confiando em si mesmo. Quem confia em si mesmo será condenado. Cristo não é ministro do pecado. Gálatas 2, 17 e 18. Paulo responde uma acusação absurda. Se somos salvos pela graça, então podemos viver no pecado? De modo nenhum. A graça verdadeira não produz libertinagem, produz transformação. Se alguém usa a graça como desculpa para pecar, essa pessoa nunca entendeu o Evangelho. Crucificado com Cristo, Gálatas 2, 19 a 20. Aqui está uma das declarações mais profundas das Escrituras. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é linguagem poética, é realidade espiritual. Um verdadeiro convertido morreu para sua justiça própria, sua antiga identidade, sua confiança em si mesmo, e agora vive pela fé no Filho de Deus. Se sua vida não mudou, se você continua vivendo para si mesmo, se Cristo não governa sua vida, então você não foi crucificado com Ele. Você pode estar dentro de uma igreja e ainda estar morto. Rejeitar a graça é desprezar a cruz. Gálatas 2, 21. Paulo termina com um golpe final. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, logo Cristo morreu em vão. Entenda isso. Se você acredita que pode contribuir para a sua salvação, então você está dizendo que a cruz não foi suficiente. Isso é gravíssimo. Não é apenas erro, é blasfêmia prática. Existem apenas 2 caminhos. Ou você confia totalmente em Cristo, ou você confia em si mesmo. Não existe meio termo. Metade graça mais metade obras é igual à condenação. Cristo mais religião humana é igual à perdição. A pergunta não é se você é religioso. A pergunta é, você já morreu para si mesmo? Você já abandonou sua justiça própria? Você confia somente em Cristo? Se não, você não está salvo, está enganado. Todo sistema que adiciona algo à cruz de Cristo não aperfeiçoa a salvação, destrói ela. E todo homem que confia em si mesmo não está a caminho do céu, mas caminhando para a convicção, para o inferno. Amém.